Oi, queridos. Vocês estão me ouvindo agora ou ainda estamos com problema? Alguém pode me falar? Continua com problema, André? André? Vocês estão ouvindo? Ah, agora sim, agora as pessoas estão me ouvindo. Perdão, gente, parece que deu algum problema no início da nossa palavra. Então eu não vou voltar a falar tudo novamente, né? Porque nós já estamos com o horário adiantado, né? Mas é uma alegria muito grande estar com vocês, uma alegria muito grande, né? Estar com vocês, estar junto com vocês. Vocês perdoem aí, teve um problema. Espera aí que o André tá me ligando aqui, acho que não tá ouvindo de novo. Oi, fala, André. Tá ouvindo, André? Hã? Entrei, André. As pessoas estão dizendo que tá ok. O André tá preocupado. Tá ok, né, gente? Tá ok. Hoje, só misericórdia. Valeu, gente. Amém. Graças a Deus. Não tem problema. Ao vivo acontece tudo isso, né? Até nas melhores redes acontece problemas. Então, não tem problema. Queridos, eu estava falando sobre. Eu quero repartir com vocês uma palavra, né? Louvando a Deus por poder estar com vocês nessa quinta-feira, poder estar nesse culto de oração. Nós estamos participando do culto de oração, nós estamos na igreja, participando do nosso culto de oração. E eu vou repartir uma palavra com vocês que vai falar sobre oração. Quero orar novamente, porque vocês não ouviram a minha oração, eu não presto muita atenção, fico prestando atenção na Bíblia e no que eu tenho que falar e não presto atenção. Preciso prestar atenção no que vocês colocam aí, que estava sem o som, não sei porquê. Mas amém. Vamos orar então em nome de Jesus. Que Deus nos dê graça, que Deus esteja conosco. Pai, em nome de Jesus. Te adoramos, ó Deus, te glorificamos. Exaltamos o teu nome, Senhor. Tu és poderoso sobre todas as coisas, tu és grande, misericordioso. Oh, meu amado, eu entrego esse momento nas tuas mãos, Pai. Momento em que nós vamos repartir a tua palavra, em que nós vamos falar do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo esteja nos capacitando. Sou a tua menina de recado, Pai. Fala em cada coração, que venha, Senhor, como um bálsamo, Senhor. Como um bálsamo sobre as nossas vidas nesses tempos tão difíceis. Amém? Aleluia. Eu falei um pouquinho no começo, quando vocês não estavam me ouvindo, só estavam me vendo falar, de que muitas vezes a gente não consegue entender o amor de Deus. A gente não consegue discernir o amor de Deus, né? Eu dizia que eu conversava com uma pessoa que falava sobre as guerras, que a palavra de Deus registra, que Deus é o nosso general, ele é general de guerra, ele é realmente um homem de guerra. E o que eu dizia é que, aí fala, que Deus permitia muitas guerras, muitas mortes. Sim, Deus permitia, né? O seu povo guerreava com os inimigos e era necessário, porque o que eu disse é que, infelizmente, Deus permitia por causa do pecado do homem, que quando Deus fez o homem e a mulher, colocou num jardim, que eles não tinham que sofrer, que eles não tinham que trabalhar, que eles não tinham que penar, como depois do pecado, né? Que Deus colocou Adão e Eva num jardim para viver. E nós, infelizmente, não pegamos esse jardim, nós vamos buscando este jardim. Nós estamos a caminho deste jardim que Jesus está preparando para nós, não é verdade? Por enquanto estamos aqui nessa terra, vivendo todas as situações e tendo as nossas guerras, continua sendo contra o mesmo inimigo, o diabo, o adversário, continua sempre batalhando da mesma maneira. No passado ele batalhava, né, e continua batalhando. Mas o nosso general está à frente dessas batalhas e está conosco, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, eu quero repartir com vocês hoje, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo
9:10, eu disse que eu vou falar de uma pessoa que está registrada aqui, e também eu disse que é uma leitura que quase ninguém faz, porque fala da genealogia, fala da descendência, então vai falando nomes, a pessoa começa a ler, vê que só está falando o nome e para. Mas aqui em 1 Crônicas, quando fala da descendência de Judá, para aqui no versículo 9 e 10 e fala de um homem. Foi algo diferente que Deus fez. E eu disse que eu creio que Deus deixa certas anotações na palavra de Deus, como ele deixou de Jabez. Eu conheci como Jabez, como eu disse, foi o Antônio Brandolis que me mostrou, que me apresentou esse homem, me deu até um livrinho dele, né? De Jabez, a história de Jabez. Então eu quero falar desse homem, né? Que está lá no 1 Crônicas 4:9, que diz assim pra gente. Muitos falam Jabes, mas eu o conheci como Jabez e falo Jabez. Jabez invocou a Deus, 9. Jabez foi muito honrado, mas Jabez foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a tua mão proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que ele pedia. Queridos, quando eu conheci, pela primeira vez eu ouvi falar e conheci essa passagem, sempre me faz lembrar deste homem. Uma história tão curtinha, mas que nos ensina tantas coisas, né? Então, a história de Jabez é uma das mais curtas da Bíblia, mas nos traz muitos ensinamentos de como devemos buscar o favor de Deus. Porque é o que Deus deixou registrado aqui foi justamente isso. Um homem que buscou o favor de Deus. A gente leu aqui que Jabez foi mais honrado do que seus irmãos. E vamos entender o porquê que está dizendo isso. Por que ele foi mais honrado do que seus irmãos? A sua mãe, quando o gerou, né, a sua mãe, ela colocou o nome de Jabez porque ela disse que com dores dei à luz. Então eu calculo assim, que Jabez significa isso. Significa que ela teve muitas dores. Nós que somos mulheres, que tivemos filhos, sabemos que ter filho não é fácil, principalmente quando tem parto normal, como a gente teve, né? Então, eu creio aqui que como mulher, para ela ter esse tipo, para ficar isso registrado, significa que ele deve ter feito ela sofrer bastante. Então, Jabez é um nome pesado, é um nome carregado, é um nome que diz, com dores eu trouxe você ao mundo. Então, você me fez sofrer muito, foi o que ela quis dizer. Então, eu creio que Jabez, tendo essa noção, né, do significado do seu nome em si, ele fez coisas que nos chamam a atenção e que nos mostram o porquê que ele se tornou o mais honrado dentre seus irmãos. Jabez, ele invocou o nome do Deus de Israel, ele é da tribo de Judá, ele conhecia Deus, seus pais, sua mãe, eles eram conhecedores, creio eu, de Deus, por fazerem parte da tribo de Judá, né? Então eles devem ter apresentado Deus, e ele era um homem que cria, mas nem todos criam em Deus, nem todos confiavam, muitos se desviavam, né? O dizer que ele foi mais honrado, tem algumas coisas que devem ter diferenciado ele bastante, né? Então, a palavra de Deus diz que ele invocou o nome do Deus de Israel, como nós lemos, né? Que tu me abençoes e aumentes minhas propriedades, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que ele pedia. Ele fez uma oração simples, mas tão importante, tão, assim, de fervor. Ele pediu coisas a Deus que nos leva não foi em vão registrado e vai nos ensinar. Nós vamos aprender assim. Então, a gente vê aqui que o nome Jabez, eu já disse, foi um nome carregado, porque sua mãe disse que teve ele com dores. Ele resolveu lançar fora todo jugo de condenação, todo jugo de peso, ele resolveu lançar tudo fora.
Ele buscou novos horizontes. Ele buscou coisas novas para a sua caminhada. Ele procurou um caminho e procurou o caminho certo. E a gente aprende de primeira aqui que nós também podemos superar nossas limitações, né? O inimigo quer sempre nos prostrar, sempre nos desanimar. O inimigo muitas vezes quer nos fazer parar. E nós estamos vivendo um momento bem dentro disto, né? De o inimigo nos querer fazer parar, de querer nos anular, né? Trazendo tantas coisas. Não está sendo fácil os tempos que nós estamos vivendo, na verdade. É uma situação nunca vivida. Pode-se falar o que quiser da gripe, da peste negra, da espanhola e de tudo mais. Mas a gente comenta aqui que em tempos passados não existiam os meios de comunicações, que as coisas chegam, no mesmo instante que está acontecendo. Não é verdade? Então, está sendo diferente, talvez, por causa disso. O André ainda falava ontem, mãe, antigamente se morresse ali embaixo, na rua de baixo, a gente nem sabia. Então hoje as coisas estão acontecendo de maneiras diferentes. E o inimigo tem tomado muito proveito nessa situação. E não é só em vocês, não. A gente, todos nós, ele está lançando suas setas. Ele tem as suas astúcias e nós temos que estar bem alertas. A gente tem que estar bem alerta com as astúcias ciladas do diabo. A palavra de Deus, Jesus mesmo fala, né? Para que a gente fique, o diabo, vosso adversário, anda em redor de vocês buscando a quem ele possa tragar. Então, e se lhe for possível, até mesmo os escolhidos. Então, ele sempre vai tentar nos tirar da confiança que temos em Deus, da nossa fé em Deus. Ele sempre vai usar de artimanhas, ele sabe aonde ele vai mexer, aonde ele vai cutucar, ele sabe. Então, queridos, Jabez, o que ele fez? Ele procurou novos horizontes. Nós temos que fazer isso também. E o que ele fez? O que ele fez? Querido, antes disso, o inimigo pode nos prostrar, desanimar. Podemos alçar voos muito mais altos. Podemos ser mais ousados. Podemos buscar vitórias mais elevadas, né? A nossa vida cristã não pode continuar sendo o que ela era antes, não. Como eu disse esses dias aí, talvez acho que domingo, eu disse, nós não podemos estar em cima do muro como muitos de nós estávamos até tudo isso acontecer, com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. Gente, não é mais tempo de brincar com as coisas de Deus. Não podemos mais brincar com as coisas de Deus. Devemos tomar uma decisão, como Jabez tomou, como tantos tomaram, uma decisão de buscar a Deus verdadeiramente. Verdadeiramente nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós estamos diante de um inimigo invisível. Não é um inimigo que vai vir com a sua armadura, a sua espada ou com o seu revólver, lá sei eu, para nós irmos guerrear. Não. A nossa arma está em Deus. É dele que vem o nosso socorro. Esse inimigo é invisível. Então, precisamos despertar. A vida que a igreja estava levando não estava correta diante de Deus. Não estava correta. E aí é que entra que muitas vezes Deus precisa permitir guerras para que o povo dele desperte, para que não se perca. Porque ele disse que nenhum se perderia. Então, vamos acordar. Vamos acordar. É o que eu aprendo com Jabez aqui. Vamos acordar. É tempo de nos desvencilharmos das dificuldades, olharmos para a vida com visão de um farol alto, visão de águia, como está escrito lá em Isaías 40, versículo 29 e 31, não é verdade? Que diz que nós vamos voar, alçar voos, como a águia que alça os maiores voos, não é verdade? Então nós temos que ter essa visão, nós temos que começar a pensar em como vamos viver a nossa vida depois de tudo isso passar. Como vamos voltar para a igreja? Né? Estava falando até quando não estava saindo o som. Nós vamos voltar de que maneira? Preocupado só se vai ter álcool gel? Preocupado só se vamos sentar separados uns dos outros? Preocupado só com o que vamos fazer, vamos deixar de fazer? Nós temos que estar preocupados
é em voltar para Deus, é estar em Deus, é nos arrependermos da nossa vã religiosidade que nós estávamos tendo. Nós estávamos vivendo uma vida de religiosidade, né? De uma vida com Deus automática, né? Íamos para a igreja, pregávamos, cantávamos, servíamos, sentávamos, ouvíamos. Depois saíamos e vivíamos o quê? Um pé no mundo, não dá para servir a dois senhores, nós vamos ter que escolher. Então eu vou te mostrar o que Jabez escolheu, né? Primeiro, o que ele escolheu? Ele rogou pela bênção de Deus, que tu me abençoes. Ele rogou pela bênção de Deus, que tu me abençoe, Deus. Que o Senhor seja sobre a minha vida. Jabez, ele invocou o Deus de Israel, o Deus vivo. Ele foi à fonte certa. Senhor, me abençoe. Ele não teve problema, não. Ele foi e falou. Ele falou, me abençoe, né? Me abençoe, aumente a minha propriedade, me abençoe em todas as áreas da minha vida. Me abençoe, Deus. Prospera a minha vida. No tempo de dificuldade, me dê prosperidade, me abençoa. Então, queridos, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é aquele que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Só de estarmos aqui hoje, só de podermos estar falando do amor de Deus, só de podermos estar ouvindo, né, do amor de Deus, já é uma grande bênção nas nossas vidas. Vivemos mais um dia, onde a graça e a misericórdia do Senhor nos sustentou. Você que saiu, que foi para o seu trabalho, o Senhor te levou e te trouxe. Não faltou o alimento, não faltou. Deus supriu todas as nossas necessidades. Então, o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Segundo, ele pediu a Deus que aumentasse a sua propriedade, como eu disse, que lhe desse prosperidade. Jabez não era um homem acomodado, ele olhava para frente, queria conquistar mais terreno, queria alargar o espaço da sua tenda, né? Queria ampliar a sua tenda, os seus bens, ele queria que Deus lhe abençoasse, não é verdade? Queria que Deus, mesmo em meio a toda essa situação, Deus abençoa seus filhos. Deus abençoa os seus filhos. Nós só precisamos buscar na fonte certa, no lugar certo. Nós não podemos ficar nos deixando levar pela circunstância e pela situação. Precisamos buscar em Deus e pedir para Deus, Deus me abençoa, aumente a minha propriedade, aumente a minha vida financeira, aumente, Senhor, a minha saúde, aumenta, Senhor, o meu bem-estar na minha casa, a minha comunhão com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. Me abençoa, Deus. Me abençoa, Deus. Eu busco em Ti socorro. Então foi o que ele fez. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos pedir a Deus para alargar nossas fronteiras, buscar uma vida mais consagrada, uma vida mais no altar, uma vida de mais sinceridade. Deixarmos de sermos fracos, amedrontados, né? Deixarmos de sermos um crente, como que a Bíblia fosse um desodorante debaixo do nosso braço, mas sem ação nas nossas vidas, sem testemunho de vida, sem estarmos tranquilos. Quantos irmãos estão indo? E se for a nossa vez, como vai ser? Como que nós estamos preparados? Pretendo falar com vocês sobre isso numa próxima oportunidade. Sobre essa nossa preocupação. Muitas vezes estamos tão preocupados com a nossa vida aqui, preocupados com a primeira morte, que nos esquecemos da segunda. A primeira todos vão passar, todos vão ter que enfrentar do mesmo jeito, da mesma maneira, né? Vai morrer, vai ser enterrado. Mas é a segunda morte.
E quando chegarmos diante do trono, vamos ser benditos do Pai ou vamos ser amaldiçoados para o inferno? Eu acho que nós precisamos acordar e olhar bem para a nossa vida com Deus e pedir para Deus: aumenta minha fé, Deus. Aumenta a minha fé, perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Perdoa, Senhor, porque verdadeiramente eu estava levando uma vida no automático. Eu te servia simplesmente por te servir. Eu fazia simplesmente por fazer. Eu ia simplesmente por ir. Porque eu sou crente, né? E eu vou para a igreja. O Espírito Santo está dentro de mim? Tá. Ele está sim. Claro que ele está. Quando você entregou sua vida para Jesus, o Senhor te selou. O selo dele é o Espírito Santo. Mas muitas vezes o Espírito Santo está tão sufocado, está tão quietinho no cantinho dele, porque você está vivendo do jeito que você determina viver a sua vida, e não como Deus determina viver. Eu também passo por lutas, eu também passo por situações difíceis. Eu vou testemunhar para vocês, eu passei uma situação muito difícil nesse começo de quarentena aí. Mas eu louvo a Deus que me sustentou e me firmou. E eu tenho certeza que o corpo estava fraco, abatido. O corpo tremia por inteiro, mas o meu espírito estava avivado. Porque mesmo passando muito mal muitas vezes, eu dobrava os meus joelhos às 9 horas da noite durante o dia. Eu buscava no meu Deus o socorro. E ele me socorreu. E hoje eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje ele trouxe solução para o meu problema. Era um remédio que eu estava tomando. Pois eu conto para vocês direitinho, hoje não dá. Que me fez muito mal, muito mal. Mas conto para vocês uma outra oportunidade, é um testemunho. Então, queridos, nós precisamos pedir para Deus alargar nossas fronteiras, buscar uma vida mais consagrada, sermos mais abençoadores, né? Mais abençoadores. Buscamos as bênçãos, mas estamos fazendo o que com as bênçãos? Queremos bênção para fazer o quê? Eu quero que Deus me abençoe, que Deus, eu orei agora, Deus me dá sabedoria. Pai, me dá sabedoria do Teu Espírito Santo, para que eu possa repartir a Tua palavra, para que eu possa trazer o bálsamo para o coração das pessoas que estão aflitas e necessitadas. Então, você está sendo abençoado, como é que você está repartindo a bênção que Deus está dando para você? Como você está repartindo? Mais abençoadores, realizarmos mais obras, né? Obras excelentes, para servirmos ao Senhor de uma melhor maneira, sermos instrumentos mais úteis nas mãos de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Se trabalhamos e temos patrões, vamos ser os melhores. Se somos empresários, vamos ser os mais justos, os mais corretos. Se somos donas de casa, vamos ser a melhor dona de casa, melhor pai, melhor mãe, melhor pastor, pastora, obreiro, servidor, não importa. A gente está vendo aí o que nós estamos vivendo com o nosso governo. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. É o que nós pedimos. Em terceiro, ele suplicou a presença de Deus, né? Jabez suplicou. Jabez conhece. Ele sabia que seus sonhos não poderiam ser realizados se a mão de Deus não fosse com ele. Porque ele diz, né? Que a tua mão, do versículo 10, que a tua mão me proteja. Que a tua mão me proteja. Então ele buscou, ele suplicou a presença de Deus na sua vida. Ele disse que se a mão de Deus não fosse com ele, ele não ia conseguir nada, ele não ia alcançar nada. Então nós precisamos pedir também, clamar a Deus, que ele sempre esteja conosco, que a boa mão dele esteja nos dirigindo, nos orientando através do seu Espírito Santo. Ele não quer apenas coisas materiais. Ele não quer apenas ser próspero, ser rico. Ele não deixou de querer. Deus quer que todos nós tenhamos o melhor dessa terra. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. Deus não quer ninguém pobre, miserável, não. Deus não quer ninguém mendigando. Não é isso. Vocês vão comer o melhor desta terra. Deus sempre, eu sou o dono de todo ouro e de toda prata. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. E nós temos que buscar o melhor. Nós temos que buscar em Deus o melhor, com uma vida honesta, correta. Diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Então, ele não quer apenas as coisas, ele quer Deus, pois sabe que coisas não satisfazem a alma. Coisas
até trazer, vamos dizer assim, condições, termos, né? Termos muitas coisas, sítio, casa, e na praia, e aqui, ali, dinheiro no banco, sobrando, um monte de coisa. É muito bom isso, é muito bom. Não é pecado, não é pecado isso, de jeito nenhum, não é pecado nós termos prosperidade, muito pelo contrário. Prosperidade e as bênçãos te perseguirão, te seguirão, correrão atrás de você. Então, Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar. Mas precisamos ir na fonte, precisamos tomar cuidado para não estarmos só na nossa força, só na nossa inteligência, só naquilo que nós estamos fazendo, sem dependência de Deus. Sem dependência de Deus. Então, a nossa maior necessidade é de Deus. Nossa jornada nesta vida jamais poderá ser bem-sucedida se a mão de Deus não for conosco. Se a mão de Deus não estiver conosco, nada do que nós fizermos vai ter valor. Muitas vezes corremos tanto, né? Aí morre, fica tudo aí. E deixamos de buscar a Deus. E deixamos de servir a Deus. E deixamos de ter fidelidade para com Deus. E corremos muitos riscos com isso, né? Da segunda morte. Então, a presença de Deus é que está inundando a igreja de ânimo, força, né, na sua caminhada. É a presença de Deus, queridos, que tem nos dado forças nesses tempos tão difíceis. É a presença de Deus, é saber que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que tem nos dado forças, que tem me dado força para estar aqui falando com vocês, para estar aqui alertando vocês, falando do amor dele, da maneira como ele quer cuidar de nós. Então, sem essa força, né, nós não vamos conseguir nada. Então, é a presença de Deus que está inundando a igreja de ânimo, de força, na sua caminhada pelos vales e desertos da história. Estão falando aí, eu tenho uma propaganda que fala que nós estamos escrevendo a história. Que história a igreja de Cristo vai escrever? Que história a igreja de Cristo vai deixar registrada aqui nessa terra depois de tudo isso? Que história? Então, queridos, temos a promessa de Jesus, lá em Mateus 28, 20. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Nós temos essa promessa, Ele está conosco em todo tempo, Ele está conosco. Em todo tempo Ele está conosco. As pessoas resolvem ligar bem na hora que nós estamos no culto. Não dá para entender. E deveria estar vendo o culto, participando do culto. Então, queridos, Jabez pediu a Deus em sua oração que a mão dele o protegesse. Jamais poderemos superar as dificuldades, vencer obstáculos, derrubar gigantes, vencer inimigos de fora e os temores de dentro se a boa mão do Senhor não for conosco. A força para alcançarmos a vitória não está em nós. Nós não somos nada. Temos visto que nós não somos nada. Temos isso na nossa frente nos últimos tempos. Nós não somos nada, né? Não temos nada. Então a nossa força está em Deus. A nossa dependência está em Deus. A mão que nos levanta para vencer não é o braço de carne, mas é a destra do Deus onipotente. É a destra do Deus onipotente. E em quarto lugar, para nós já irmos fechando a nossa palavra, ele chamou pela proteção de Deus. Ele pediu a proteção de Deus, né? Ele diz aqui, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Ele buscou proteção, né? Ele entende que a jornada da vida é cheia de perigos, é cheia de precalços, é cheio de coisas ruins. Nós enfrentamos muitas batalhas, muitas lutas, não é verdade? Todos os dias temos que enfrentar batalhas. E ele sabia, então ele buscou o socorro no Senhor, ele buscou a proteção no Senhor. Então há caminhos tenebrosos, assustadores, inimigos aleivosos, né? Precisamos da proteção divina. Jabez pede livramento do mal, do maligno, né? E ele diz na sua oração que ele não fosse afligido pelo mal, né? Que Deus afastasse dele todo ataque do maligno da vida dele. E Jabez, ele sabia que não podia vencer a proteção do Deus Todo-Poderoso. Por isso, ele clama e roga pelo livramento.
não apenas do maligno, mas também da aflição que vem decorrente de suas investidas. Ele faz isso com o povo de Deus. Ele faz isso comigo e com vocês. Nós que somos o povo de Deus, filhos de Deus, a maneira que ele nos ataca é lançando os seus dados inflamados. E se nós não estivermos ligados em Deus, se a boa mão de Deus não estiver sobre nós, ele vai nos atingir. A palavra de Deus diz que nós morremos e estamos escondidos com Cristo em Deus, né? E o diabo não tem poder para tocar nas nossas vidas. Ele não tem poder para tocar nos filhos de Deus, a menos que os filhos de Deus deem permissão, deem legalidade, como vocês me ouvem sempre falar, né? Se nós dermos legalidade, e ele está sempre tentando, e foi o que Jabez pediu. Jabez pediu para que Deus o livrasse de toda a malignidade do inferno, do diabo, do inimigo. Ele pediu isso para Deus. Permita que eu... E não permitas que eu seja afligido pelo mal. Então ele buscou no Senhor, né, a libertação do mal. Nós não temos força nem arma suficiente em nós mesmos para enfrentarmos essa batalha. Nós não temos, como eu disse, as batalhas não são feitas, né, de espada, né, com espada, com revólver, dá tiro dali, dá tiro daquilo, né? Nós não temos armas, né? Nós estamos lutando contra um inimigo nos dias de hoje, fora outros inimigos que nos afrontam, né? Dentro de uma luta vem outras lutas, né? Quantos não estão passando aí por lutas difíceis? Então nós não temos força, nem arma suficiente em nós mesmos para enfrentarmos essa batalha. Mas com a força de Deus e de seu Filho Jesus, revestido de sua armadura, seremos sempre vencedores. Se nós estivermos revestidos capacete, couraça, cinturão, não é verdade? Calçados os nossos pés, escudo da fé, a espada do Espírito, se nós estivermos com a armadura de Deus, o inimigo não vai poder nos atingir. E para estar isso, nós temos que estar ligado em Deus. Nós não podemos nos distanciar dele em momento algum. Mesmo que a luta seja difícil, nós temos que estar sempre confiando que Deus vai vir com a providência para nos livrar e para nos dar a vitória. Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, o texto bíblico, né, que nós acabamos de ler, termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que pedia. E Deus concedeu a Jabez o que pedia, né? Tá aí. E Deus lhe concedeu o que ele pedia. Deus respondeu às orações de Jabez. Deus responde às nossas orações. Ele mudou a sorte deste homem. Fez ele ser o mais honrado dentre seus irmãos. Deus muda a nossa história. Deu probleminha aí na internet. Tentando, né? Senhor, Deus responde às nossas orações, ele muda a nossa sorte, ele transforma o choro em alegria, vales em mananciais, o cerco do inimigo em esperança. Sempre temos que ter essa esperança desse Deus conosco, desse Deus que não nos abandona, que não nos deixa, não te deixarei, não te abandonarei, ser forte e corajoso, estou contigo, né? Então devemos fazer como Jabez. Nós devemos clamar ao nosso Senhor. Nós devemos depender dele em tudo. E aí nós vamos ver. Depender dele em tudo. E você verá um tempo novo raiar em sua vida. E veremos, né? Um tempo novo. Eu escrevi você verá, mas eu também quero ver. E veremos um tempo novo raiar em nossa vida. Então tá aí a resposta. Tá aí a resposta por que Jabez foi mais honrado dentre seus irmãos. Não fala nada dos irmãos dele, mas eu creio que foi por ele ter se decidido buscar a pessoa certa, né? Se entregar por inteiro, orar a Deus e clamar a Deus e buscar em Deus a bênção para a sua vida. E ele abrangeu todas as áreas. Ele pediu a bênção, pediu para que Deus o abençoasse na sua vida espiritual, né? Com a sua boa mão, pediu para alargar suas estacas, para dar mais terreno para ele, vida financeira, pediu para o livrar do inimigo, não é verdade?
Então, precisamos aprender a ter uma vida com Deus, a estar dependente de Deus. Esse é o recado que eu quero deixar para o teu coração. Vamos também fazer a diferença. Vamos fazer a diferença como povo de Deus. Como homem e mulher de Deus, vamos fazer a diferença. Não que nós não enfrentemos lutas e problemas, enfrentamos sim, mas não podemos vacilar na nossa fé, na nossa confiança, na nossa certeza. E vamos estar fazendo como Jabez. Vamos buscar as bênçãos de Deus, buscar o favor de Deus. Vamos estar ligados em Deus, não só nessa terra. Vamos sair um pouco dessa terra e nos ligar com Deus. Amém? Quero deixar essa palavra para o teu coração. E nós hoje já vamos entrar direto para a nossa oração das 21 horas, tá? Com todos esses intercalços que tivemos aí, né? Então, eu estou encerrando essa palavra de estar com vocês hoje. Quero louvar a Deus, quero orar por você, quero dizer para você que a gente continua com a nossa campanha, né? Vai valer a pena. Você que pode fazer a sua doação, nós estamos muito felizes e muito gratos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito. Sábado agora vamos de novo estar abençoando vidas e louvamos a Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida que cooperou. Louvo a Deus pela tua vida dizimista. Você que tem sido fiel a Deus, você que tem colocado o seu dízimo fielmente, eu quero louvar a Deus pela tua vida. E se você não o fez, faça isso. Entregue seu dízimo, porque é desta maneira que nós vamos permitir que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre nós bênçãos sem medidas. E dessa maneira que Deus vai poder repreender o devorador nesses tempos difíceis. Amém? Então eu quero te abençoar e agradecer pela comunidade Caminho da Paz e por todos aqueles que estão comigo. Eu tenho recebido recado de que muitas pessoas, muitas vezes eu cito nomes, e eu não cito o nome de algumas pessoas, como eu disse no começo, muitas vezes as pessoas entram por outros Facebook, pelo da Dani, pelo do André, pelo do Marcelo, pelo do Rogério, pelo da Marcela, e de outras pessoas que vão transmitindo. Então, eu não consigo ver os nomes, mas você que está comigo, Deus te ama. Deus te ama em nome de Jesus, e Ele quer te abençoar nessa noite. E eu vou orar, vou fazer essa oração final. E também vou colocar nessa oração a vida do Miller, a vida da Edilane, sua esposa. Que Deus esteja guardando a vida dele. Ele é enfermeiro e ele está passando por um momento difícil, mas Deus está com ele guardando. Né? Pela mãe do Flávio, que está se recuperando. E pela sogra da Deborinha, né? Pela sogra da Deborinha ali, do pastor Orlando, que estão com esse problema de coronavírus aí, que Deus tenha misericórdia. Então eu vou orar e vou encerrar, amém? E depois nós vamos para a nossa oração das 21 horas. Pai, Senhor, que essa palavra que o Senhor nos trouxe possa ter falado em cada coração, papai. Que o Senhor deixou registrado a atitude desse homem, pai. A atitude de um homem que escolheu fazer o que é correto, pai. Buscar em Deus a bênção para a sua vida em todas as áreas. Ele se cercou de ti, meu Deus. Que nós também possamos fazer isso, nos cercar das tuas bênçãos. Não que ele não tenha passado por luta, não, a história não conta, mas quem é que não enfrenta lutas, Deus? O Senhor disse que na terra nós temos aflições. Então, papai, mas nós queremos nos cercar de ti, Senhor. Quando vier as lutas, quando vier as provações, se nós estivermos ligados em Ti, Senhor, se nada estiver impedindo a nossa ligação, se nós estivermos dependentes de Ti, Senhor, se nós estivermos, ó Pai, na confiança, no nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, nada vai nos faltar, Senhor. O Senhor sempre vai abrir as portas e nos abençoar. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, Pai, como também abençoo os dizimistas. Pai, esses que estão ofertando na nossa campanha de Vai Valer a Pena, que o Senhor lhes retribua, Pai, 1000 vezes mais. Dentro das suas, muitas vezes não é necessidade de dinheiro, é saúde, é paz, é alegria, é tranquilidade no coração, é convicção da Tua presença, Pai. Muitas vezes esse ofertante está ofertando, está dizimando, mas ele está bem na sua área financeira, mas ele está precisando de outras coisas, Pai. Que o Senhor esteja entrando em cada necessidade, Pai. Eu repreendo toda a obra do inferno, toda a seta maligna contra as nossas vidas, contra o Teu povo, contra os Teus filhos, Pai.
caia por terra, Senhor. Que o Senhor, com a tua boa mão, possa estar nos guardando, nos livrando de todo o mal e de todo ataque do maligno, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te glorifico. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é contigo. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma noite de descanso. Vamos continuar orando. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Um grande beijo. Eu amo você, porque Jesus nos ama. Amém?